E aí, pessoal, o fim da janela de transferências e uma preocupação com o futebol no Brasil. Você vai entender, isso chega no Grêmio também porque mexe com as finanças. E o olhar por mais estrangeiros, você vai ver como anda isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora a hora é dela, da placa em MDF do símbolo do Grêmio, que você tem aqui um produto licenciado oficial. Essa empresa que faz essa linda placa que você pode personalizar, que é toda em alto relevo, você também, olha aqui o que você tem aqui do lado, você também pode, na sua empresa, personalizar e fazer o logo da sua empresa com esse mesmo produto. A empresa que faz o logo do Grêmio, oficial, licenciado em MDF, também pode fazer da sua empresa. Saiba disso e prestigie essa empresa. Aqui, uma baita de uma opção. Você tem o link na descrição do vídeo que você fala direto pelo WhatsApp deles. Gente, vamos posicionar algumas situações aí que nós tivemos hoje, o fim da janela. A janela europeia, não a janela para o Brasil, mas a janela de envolvimento e de desenvolvimento financeiro dos clubes europeus, sobretudo nos grandes clubes europeus, com relação ao mercado no mundo todo. E foi muito movimentada essa janela lá na Europa. O Brasil acabou vendo poucos investimentos aqui. Tem investimentos? Tem, mas poucos. E no Grêmio, pro grande mercado, nada. O que chama atenção, porque não é só o não ir alguém. O Grêmio não faz um grande negócio desde Wanderson, no início do ano de 2022. E Wanderson, vocês lembram, foi um jogador que acabou ganhando destaque, muito jovem ainda. Tinha jogado a Taça São Paulo, tinha feito também um bom trabalho com o técnico Renato e depois naquela competição, indo convocado para seleções de base. Era essa a nossa rotina ali. Pois veio a primeira janela pós-Wanderson, nada. Depois veio a janela do final do ano, que é essa, nada. E o Grêmio na próxima janela vai precisar se movimentar. Existe preocupação? Sim, com relação ao movimento do mercado. Hoje eu conversava com dois dirigentes que não são da dupla Grenal, que me disseram o seguinte: César, presta atenção, não é só Grêmio e Inter. O mercado europeu olha para o Brasil hoje com alguma desconfiança. Ou é muito jovem, muito talentoso e vai cedo, ou não vai. E aí entra uma situação que é muito interessante da gente posicionar. Os campeonatos de base, sobretudo o Campeonato Sul-Americano Sub-20, Campeonato Mundial Sub-17, esses é que estão gerando negócio. E não o trabalho de Grêmio Internacional. Pega aí o exemplo do Inter, Johnny e Maurício, que o Internacional inclusive sugeriu que sairiam para mercados da Europa ou da primeira linha da Europa. Não aconteceu. Não aconteceu. Então, quando tu vê e não acontece essa relação, liga o alerta. Liga o alerta. O Grêmio se sustentou em cima dessa realidade. Essa realidade parece estar mudando, que é essa realidade de qualquer jogador sair por 12, 15 milhões de euros. Ah, tem os bons? Tem. O Inter vendeu o Yuri Alberto por muito dinheiro, o Grêmio vendeu o Arthur em determinado momento por 40 milhões de euros. Mas o fato é que o movimento de altos valores, eles estão indo para jogadores de 17, 18, 19. Eles não vão mais para o de 21. Lembra quando a gente falava 24 anos, a idade? Não, parece estar jogando para baixo. E isso merece que a gente pense e principalmente merece que o Grêmio coloque também um estudo para entender qual vai ser o futuro. Essa é a relação. Essa é a relação. O Grêmio que foi ao mercado, que foi no mercado sul-americano, que contratou jogadores de 25, 26, que já tinham ido para a Europa e tinham voltado, começa a ter que entender essas mudanças que são importantes na organização do clube. O Grêmio hoje, para esse mercado
para a janela do meio do ano, que vai ser determinante para o sucesso financeiro da temporada 23, ele passa exclusivamente por revelar. O Bitelo já tem 23 anos. O Ferreira já tem também uma idade acima do que eles costumam pagar. Aí tu vai para o mercado paralelo. O mercado da Ucrânia e da Rússia eram mercados consumidores até pouco tempo. Esse mercado não existe hoje. Eles não estão pagando porque não estão jogando. E aí? E aí que essa linha acabou determinando uma queda drástica de investimento. É preciso dizer, o TT, que todo mundo fala, ele foi para onde? Ele foi para a Ucrânia, que hoje não gasta R$1, porque não pode. Então, esse movimento ou entra no plano, ou nós vamos ter dificuldades ali na frente. Pensando nisso, me parece que alguns clubes brasileiros começam a se movimentar para aumentar o número de estrangeiros. O São Paulo já formalizou isso, até porque tem um número grande de estrangeiros. O Grêmio tem um estrangeiro a mais, a gente está vendo aí a relação do Renato, o Campas sequer foi jogar em Bento Gonçalves porque o Grêmio já botou os 5 que vão jogar. Então o Grêmio também está atento a isso, porque me parece que essa é uma movimentação natural. Quem tem mais vai tirando, e aí tu tem que olhar para quem tem menos, e essa é a regra desse mercado maluco do futebol, que superdimensiona, supervaloriza jogadores ainda embriões de jogadores de 16, 17, 18, como eu falei, e começa a desvalorizar muito jogadores de 21, 22, 23, e tu tem que ir para o mercado sul-americano, que é ainda mais desvalorizado que o mercado no Brasil. Esse movimento todo parece que tem que estar dentro de um planejamento do departamento de futebol, sob pena de ali na frente as contas não fecharem. Para comprar, tu paga valores absurdos por jogadores, qualquer um ganha 500 mil. Para vender, tu já não tem mais o mercado que paga. A guerra da Ucrânia agora começa a fazer sentido comercial no Brasil com relação ao futebol. O grande comprador de outros tempos não existe. E isso se verificou claramente na janela de janeiro. A janela de janeiro está ensinando o caminho. Ou a gente entende, ou ali na frente vai estourar. Revela logo os jogadores, faz bastante alarde com eles entre 17, 18 e 19, consegue fazer uma super venda, e isso vai compor essas pequenas vendas que eram fortes nesse mercado que não existe mais. Ou pelo menos temporariamente não existe mais. Fiquei atento à janela. A janela alertou, mas abriu o olho literalmente de todos que conhecem futebol. Todos estão olhando e tentando entender por que o Brasil, dessa vez, sequer participou dessa janela. Sequer participou. São pouquíssimos os casos. Então, vamos ficar atentos, sim, porque, de fato, alguma coisa está mudando e nós precisamos estar sempre atentos a isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.